Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso assunto é um tema muito importante, os métodos de alfabetização e os estágios da leitura e escrita. Começando falando sobre os métodos de alfabetização, existem dois principais. O sintético, onde são usados procedimentos que partem de unidades menores para chegar a unidades maiores. Inicialmente, são apresentadas as letras, os sons das letras ou as sílabas. Após a introdução das unidades mínimas, ensina-se a sua síntese em unidades maiores, formando sílabas, palavras, frases e, finalmente, textos. E o analítico, onde as unidades apresentadas inicialmente são unidades de significado, sejam elas palavras, frases ou textos. Assim, os métodos analíticos partem de unidades maiores, sem um foco primário, sobre as unidades menores. Além disso, é importante lembrar que a instrução explícita, mediada pelo professor, é extremamente importante para a criança desenvolver a leitura e a escrita da melhor e mais correta maneira possível. E existe um aspecto bastante importante que influencia o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita, que é a transparência da língua. Línguas transparentes apresentam uma relação individual bastante regular entre grafemas e fonemas, ou seja, a ortografia das palavras é muito consistente. Já nas línguas opacas, menos transparentes, não há uma correspondência individual entre grafemas e fonemas que os representam. O português brasileiro é descrito como semi-transparente, ou predominantemente transparente, sobretudo na direção da leitura. Falando agora sobre os estágios da leitura e escrita, existem duas principais teorias que são bastante discutidas. A de Jutta Frich, baseada na perspectiva da psicologia cognitiva, que traz a estratégia logográfica, onde a criança reconhece globalmente a palavra como uma fotografia, a estratégia alfabética, onde a criança consegue entender o princípio alfabético, ou seja, para cada letra há um som, e vice-versa. A estratégia ortográfica, onde a criança faz a leitura direta, acessando diretamente o significado das palavras, também conhecido como acesso lexical. E também temos a teoria de linha R, onde é proposto a perspectiva do desenvolvimento gradual. Na primeira fase, chamada de fase alfabética, a criança associa pistas visuais às palavras, ou seja, tentando reconhecer as palavras a partir de suas características visuais. Na segunda fase, chamada de fase alfabética parcial, a criança começa a fazer conexões entre algumas letras e seus sons, onde aprende aos nomes e os sons das letras do alfabeto, porém apresentando dificuldades para ler palavras não familiares. Já na terceira fase, chamada de fase alfabética plena, a criança evolui a habilidade de fazer conexões entre grafemas e fonemas, de forma que ela passa a reconhecer as palavras e utilizá-las para ler e escrever, já decodificando palavras não familiares. E na quarta fase, chamada de fase alfabética consolidada, a criança já apresenta um nível de leitura e escrita bastante avançada, utilizando informações silábicas e intrassilábicas para a leitura das palavras. A partir desta fase, o léxico ortográfico, ou seja, o reconhecimento de palavras escritas, cresce rapidamente. Gostou do vídeo? Nos acompanhe para mais conteúdo informativo. Eu me despeço por aqui e até mais.